Olá, meus amigos leitores. Enfim, Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último livro da série. Mas será que é o último? Só vou explicar no finalzinho, porque a gente tem algumas considerações para fazer. Mas no final, porque afinal de contas, hoje nós vamos falar do sétimo livro e eu já vou começar com a consideração máxima. Esse livro aqui, como o Harry não está na escola, nem a sua turma, ele tem minúcias e grandes detalhes que não vai dar para colocar nesse vídeo. Só se eu fizesse um vídeo para cada acontecimento da história. Os demais livros e passa na escola, então a gente mostra o escopo ali do que vai acontecer no período escolar. Esse aqui é totalmente diferente. Vamos embora? Vamos resumir. Lançado em 2007 pela editora Rocco, minha edição é de 2007, 590 páginas, mais um calhamaço, 37 capítulos. São 36 e no final tem um pós-fácil lá que eu incluí como capítulo. Então, Voldemort está na sua reunião com seus tenentes comissais da morte, porque agora ele está com o exército, então tá só os comandantes da nata ali da sociedade. E o Snape está contando para ele que o Harry Potter está planejando uma fuga junto da Ordem da Fênix. Então aquele processo que você vê lá no filme, todo mundo fugindo, quem foi que dedurou? Foi o Snape, dedo duro, velho. A gente já ficou sabendo no livro anterior que ele justamente foi que matou o Dumbledore, né? Mas aí a gente vai por parte. Voldemort pede pro Lúcio a varinha dele, justamente porque o Val já tentou confrontar o Harry algumas vezes, a sua varinha não são compatíveis, então ele pediu a varinha do Lúcio, e ele acredita que com a varinha do Lúcio ele vai conseguir vencer o Harry Potter. Então, o Lúcio está na reunião, mas o que o Lúcio está fazendo ali, sendo que o Lúcio estava em Azkaban? Então, nesse meio tempo, entre um livro e outro, Voldemort foi com os seus comissários, aí de novo assaltou Azkaban e retirou todos os comissários que estavam mortos, estavam presos, né? Existe ali umas conversas ali com outros prisioneiros que talvez eu fale no meio do livro, vamos ver se vai dar tempo. Mas enfim, foi isso que aconteceu. O Harry Potter, então, ele está com o terceiro medalhão, o terceiro Horcrux. Se você lembra o que é Horcrux, no livro anterior a gente já conversou sobre isso, já expliquei para vocês tudo que são Horcrux, quais são as 6 Horcrux, 6? Você lembra que são 6? Ou são 7? Eu expliquei aqui, né? Vai ter que assistir o vídeo aqui no card. Então, ele tá com as terceiro Horcrux do medalhão, só que não, ele tem um medalhão, tá vazio, lá dentro tem uma carta assinada por uma pessoa chamada RAB, e ele não sabe quem é nem por onde começar. Mas o livro então começa nessa reunião lá. Harry Potter está na sua casa com os Dursley olhando os jornais ali na notícia e vê que a Rita Skeeter escreveu um livro de 900 páginas falando sobre a história do Dumbledore, contando ali um monte de coisa que o Harry Potter viu que ele não conhece. Então o livro vai passar muito sobre esse enredo dele ali intertido sobre confiar ou não na missão que o Dumbledore passou para ele. É um livro mais psicológico, né, sobre esse impacto que ele tem sobre salvar a sociedade, se que é verdade e o que é mentira. Aqui no livro, ou no livro que ele está lendo, um livro dentro do livro, ele está falando ali que a irmã do Dumbledore, Arielle, matou a mãe e por isso o Dumbledore teve que voltar para casa, teve aquela treta lá com a Abbott, a Aberforth e o outro, o Grindelwald, mas eu não vou citar muito sobre ele aqui, porque tem um livro só sobre ele, na verdade tem um filme, né? Mas ele tem uma pequena participação assim, que é importante. E aí, nessa discussão, simplesmente a Arielle acaba morrendo. E aí a Rita Skeeter, daquele jeito dela, sensacionalista, simplesmente acaba com a imagem do Dumbledore perante o público. E Harry Potter passa o livro todo entendendo se ele continua com a missão dada por Dumbledore a ele ou não. Ele duvida bastante. E vamos falar sobre essa dúvida lá no finalzinho do livro. Então os Dursley resolvem mudar da casa porque eles entendem que a proteção que o Harry Potter dá naquele imóvel vai acabar daqui 4 dias, que é quando ele vai fazer 17 anos. A Ordem da Fênix todinha aparece para poder ajudá-lo. Quem lembra quem são os Ordem da Fênix? Está no livro 5, expliquei tudinho sobre a Ordem da Fênix, como é que funciona, como é que foi criado, como é que está lá. Eles aparecem para poder ajudar os Dursley a sair de casa e a poder ajudar o Harry a fugir. Eles criam a poção Polissuco, eles são 7 times e criam 7 Harry Potters. É muito engraçada essa cena justamente porque os gêmeos, eles olham para o outro e falam assim, nossa, você é igual a mim. Como se já não fossem iguais como gêmeos. Harry Potter faz uma reflexão antes de sair de casa sobre o seu momento no primeiro livro, quando ele morava debaixo da escada e tudo que ele passou até aqui. Essa reflexão é bem interessante para a gente revisitar momentos da obra. Esse livro aqui ele passa o tempo todo citando outros livros e outros momentos da obra da história do Harry Potter. Tonks está lá, ela está casada com o Lupin e eles aproveitaram esse momento ali para contar que estão gestantes. Não sei se foi um bom momento. Bom, os Harry Potters estão todos ali, então vão em duplas, então tem todo mundo, a família Weasley está lá, está toda a comitiva da Ordem da Fênix. Eles não podem aparatar, porque se eles aparatarem, o Ministério da Magia vão descobrir que o Harry Potter está lá, e o Harry Potter simplesmente ainda está envolto no Ministério. E o Ministério está tomado pelo Voldemort, porque tem infiltrados ali, eles querem sair disfarçados. Então por isso que eles vão sair por ali voando. O Harry vai junto com o Hagrid na moto que o Sirius deixou para ele de herança. Essa história é bem legal, a luta é bem bacana. Vou resumir dizendo que Edwiges acaba falecendo nesse ataque e
eles descobrem dos 7 times, das 7 duplas, quem é o Harry Potter, porque quando os comensais vão atacar, o Harry defende-se com Expelliarmus. É inocente, né? O inimigo está no meio de uma guerra, todo mundo, vida e morte, e Harry vai usar um solte sua varinha. Simplesmente o cara falou assim, esse é inocente, esse é o Harry, e Voldemort vai atrás dele. Descobriu justamente porque no momento de guerra ele deveria estar usando um feitiço mais forte para derrotar o cara, matar o cara, alguma coisa assim. Então o Harry não tem maturidade ainda para esse tipo de luta, e essa foi uma maturidade que custou muito caro. Justamente porque o Voldemort vai atrás dele, e o Voldemort, na hora que vai usar um feitiço, a varinha do Harry meio que se defende naturalmente ali, ele não sabe explicar, e o livro também não explica, ele simplesmente se autodefendeu, e a varinha do Lúcio é destruída. Eita, o Lúcio, tadinho, sofreu. Eles vão para uma outra residência, lá na casa dos Weasley, esperam cada um dos times chegarem, o Jorge chega faltando uma orelha, vou contar para vocês, fofoca, quem foi que arrancou a orelha do Jorge, você sabe escrever aqui nos comentários, mas você vai saber daqui a pouco, eu vou contar. Porque no livro filme não conta, você não sabe quem foi que arrancou a orelha do Jorge. E simplesmente o Moody acaba falecendo. Nossa, cara, nosso olho tonto partiu dessa. Para o clima ficar mais descontraído, o Jorge fala para a mãe dele, mãe, agora você consegue diferenciar quem são os gêmeos. Eu sou o sem orelha. Bom, eles acreditam que tem um traidor entre eles, o Harry Potter fala assim que eles têm que confiar uns nos outros como grandes amigos, como grandes irmãos. O Lupin só olha e fala baixinho, mas todos escutam, foi nessa confiança que o Tiago, o seu pai, morreu. Quem lembra do que aconteceu no livro 3, com Pedro Gril, como é que ele traiu os marotos, e o que aconteceu ali na história, né? Justamente por confiar demais nos amigos que no futuro iriam traí-lo. Essa parte é bem emocionante. Bom, já tem vídeo aqui nos canais das histórias anteriores, você pode ver lá no livro 3 o que aconteceu. O trio mágico, Rony, Hermione e Harry Potter, se preparam para caçar as Horcruxes, só eles que sabem dessa missão, ninguém sabe, todo mundo fica querendo saber qual foi a missão que o Dumbledore deixou pro Harry, mas ele não conta, ele não é fofoqueiro. E Hermione, então, prepara uma bolsa sem fundo, assim como aquela barraca que a gente viu lá no torneio quadribol, onde você pode colocar qualquer coisa, tá? Coloca livros, artefatos. Eu acho engraçado que esse item, ele é mágico para caber tantas coisas, mas ele não pesa como o antigo que tinha. E aí eu lembrei de uma história que eu trouxe aqui para vocês, do Eu Detetive, onde Rita tem a bolsa cola, onde ela pode botar todos os tecidos lá dentro, que a bolsa é como se fosse uma bolsa mágica. Aqui no caso é uma licença poética, mas aqui no fato é magia. Achei bem legal, quis trazer para vocês de curiosidade aí. Harry então faz 17 anos, agora ele pode usar magia o tempo todo para tudo que ele quiser. Primeira coisa que ele faz é, cadê meu óculos? Axe o óculos. E aí ele encontra o óculos dele e fala, já que eu posso usar magia, vou amarrar o sapato. Então acontece exatamente o que foi falado no livro 1, mais uma vez, que a magia não é ensinada para todos, porque todos iriam usar magia para todas as coisas e por isso o mundo não ia evoluir. Por isso que todo mundo não aprende magia, porque isso lá no livro 1, assiste lá. Gina quer dar um presente pro Harry Potter, chama no quarto dela, e antes que você pense maldade, ela dá só um beijo. Mas é aquele beijo carinhoso, aquele abraço gostoso. No livro anterior, eu falei para vocês que eles tinham dado aquele beijo amoroso, estavam conjuntos. Mas o que aconteceu? Harry Potter foi pego pela heurística de Kahneman que eu expliquei aqui, e expliquei essa mesma heurística no colapso de Laís. O que aconteceu? Aqui e aqui. Então vou contar daqui para você entender, porque esse livro é muito bom, vou deixar no card para você precisa ler esse livro. Simplesmente o Harry acredita que pode falecer durante a guerra, ou que coisas ruins podem acontecer com ele, não quer deixar a Gina preocupada. E em vez de ter o amor e o aconchego da Gina, a ajuda da Gina, ele prefere se afastar dela. Então chama de aversão à perda. Ele prefere simplesmente manter posições perdedoras para simplesmente não sofrer posteriormente. Como o Kahneman explica nesse livro, e como eu expliquei muito bem na história aqui de Laís, porque ela também passa por um evento idêntico. A avó faleceu e ela simplesmente não quer com que o seu namorado sofra. Bom, vamos continuar com a história. O ministro da magia chega com um testamento do Dumbledore, dá um livro para Hermione com um símbolo diferente na capa que ela nunca viu, dá um desiluminador para o Rony, que é um equipamento que chupa toda a luz, até o momento é essa a função que ele faz. Para o Harry Potter tem a espada de Gryffindor, só que o ministro não dá para ele porque diz que não é um item que pode ser transferido, é um item que é de uso do Ministério da Magia. E o primeiro pomo que ele capturou no primeiro jogo do torneio de quadribol, lá na primeira que ele pega com a boca. Muito engraçado essa parte. E o ministro da magia fez todos os experimentos com esses itens, mas não consegue descobrir nada mágico ali. Mas a gente vai saber que todos eles, sim, têm algo muito inteligente, muito mágico. Bom, o ministro pede para trabalhar junto com o Harry Potter, mas Harry Potter diz que não trabalha junto com o ministro porque não gosta dos métodos que os políticos utilizam para alcançar os seus meios. Eu já vi isso em algum lugar, hein? Os métodos que os políticos usam para alcançar os seus meios não são muito justos nem muito morais. E Harry Potter é um menino muito inocente, por isso que ele não aceita os conselhos de Maquiavel. Então ela faz uma citação suave aqui, sem dizer que é exatamente o princípio de Maquiavel. Tem livro do Maquiavel aqui no canal. Bom, casamento de Gui acontece justamente um dia depois do Harry Potter já ter feito o seu aniversário.
Ele está disfarçado, lá ele conhece o pai da Luna, e ele tem um colar com símbolo exatamente do livro da Hermione. Eles ficam assim meio, né, absorto nessa conversa. Tem todo um relato ali de que esse símbolo é de magia escura, de coisa negra. A gente vai se contar daqui a pouco o que é isso daí, por que é falado dessa forma. A Gina tá com um vestido muito decotado, Harry Potter morrendo de ciúme, e o Krum foi convidado da Flair pra festa. Como o Krum não conseguiu ficar com a Hermione, porque o Rony tá com ela, ele fala assim, aquela menina é muito bonita. Aí, Harry Potter, você conhece ela? Conheço, o namorado dela é brabo, um grandalhão, não chega perto não. Fiquei imaginando o Harry falando uma coisa dessa. Então o Krum acaba saindo da festa solteiro. Chega eu vou falar um pombo já passou. Chega não quer fazer um corte aqui, eu acredito, pega o nome. Chega patrono. Chega então um patrono lá na festa do aniversário do Gui, do casamento do Gui e da Flair, e esse patrono diz que o Ministério da Magia caiu. E esse ministro então foi morto e todos os comensais estão indo lá na festa, só que o ministro ele morreu sem entregar a posição do Harry Potter, mas simplesmente eles sabem onde está acontecendo o casamento e possivelmente está lá, e o trio mágico foge para a casa 12. Lá na casa 12, na casa dos Black, o Harry fazendo uma faxina lá procurando alguma coisa, encontra a carta da Lilian e descobre que o Sirius deu uma vassoura para ele quando era criança, por isso que ele era tão apto com vassoura na primeira aula, que de cara ele já chamou a vassoura, porque ele brincava com a vassoura que o Sirius deu para ele quando era criança, uma vassoura infantil, então ele já tinha um comando ali da vassoura. Bem bacana isso, né? Ele com um aninho ali já sabia fazer isso. Rony, então, mexendo nos documentos lá, encontra um documento de Regulus Arthur Black, um RAB. Descobrimos, então, que RAB que pegou a terceira Horcrux lá na montanha foi um Regulus Black. Harry Potter não convoca o monstro que estava na cozinha do castelo de Hogwarts, ele aparece e explica para ele então que Regulus sim foi lá e o elfo tem a habilidade de aparatar em lugares específicos, igual a gente viu lá com o Dobby. Então ele simplesmente pegou, o Regulus pegou sim, estava com ele. Aí ele fala assim, então cadê? Aí ele fala, não, o Mundungo roubou. Mundungo safado, já abandonou o Moody para morrer contra o Val. E agora roubou, vá lá buscar ele. Enquanto ele vai buscar, eles estão fazendo sua refeição, o monstro aparece com o Mundungo. Do que vocês querem comigo? Mandando esse afã na minha cola. Ele fala assim, nós queremos o colar que estava aqui. Eu vendi para Umbridge. Tanta gente para vender, tinha que ser logo para aquela megera da Ordem da Fênix. Nossa, esse livro aqui, eu chego a me dói só de lembrar dela. Eles passam 4 semanas planejando como que vão invadir o Ministério da Magia. É engraçado que no filme acontece muito rápido, e aqui a gente consegue ver que passa-se bastante tempo. 4 semanas planejando, dormindo tarde, todos os dias vendo os detalhes para poder invadir o Ministério da Magia. Bom, acontece a invasão, eles disfarçados com um polissuco, como se fossem adultos, como se fossem funcionários dali, e o Harry Potter no elevador faz uma piada com o cara lá. Para que essa segurança forte? Eles estão esperando que o Harry Potter invada aqui. Harry Potter? E por que ele ia fazer aqui dentro? O próprio Harry Potter falando dele mesmo, muito engraçado essa cena. Bom, ele conta no salão principal do Ministério da Magia trouxas petrificados, porque agora o ministro está caçando os trouxas, que o novo ministro é justamente enviado do Voldemort. Ele encontra Dolores está com o olho do Moody como troféu e com o colar. Eles fazem ali toda uma luta com ela, porque ela estava interrogando alguns sangue sujo, alguns mágicos que eram trouxas antigamente, e o Harry Potter simplesmente ataca, faz aquela peteco toda, aparece alguns comensais, e na hora de fugir dali, eles tinham combinado para aparatar para a Rua 12, mas como os comensais estavam seguindo, e aparatar é um feitiço indetectável, eles não sabem para onde você foi parar. Só que se você tocar na pessoa, ele te segue, e os comensais estavam indo junto com ele. Aí a Hermione então decidiu aparatar em outro lugar, mas não falou pro Rony. E o Harry sabia. Então quando eles vão aparatar, vão 2 aparatando para um canto e o Rony estava indo para o outro. E ela puxa o Rony e no meio da aparatação ele estruncha todinho. Nossa, mas eles vão para um lugar, não pode ir mais para a Rua 12 porque alguns comensais conseguiram ir para a Rua 12 onde o Rony estava indo. Então a Rua 12 agora caiu. Eles aparataram para a floresta do torneio de quadribol no livro 4. Lá quando eles têm um torneio tribruxo, né? Bom, Harry com o olho do Moody, ele faz o funeral que ele queria ter feito para o amigo e não conseguiu fazer antes. Ele simplesmente, a Hermione cura os machucados do Rony, mas de maneira natural, então demora bastante tempo para isso, e eles estão muito fracos, eles estão comendo apenas cogumelos da floresta que tem ali, já que eles não têm muita comida. E o Rony fica extremamente mal-humorado, porque Harry e Hermione passaram fome, passaram algumas necessidades, mas o Rony sempre teve comida farta, então aqui a gente vê que bons cuidados fazem filhos fracos, enquanto o Rony não tinha passado por adversidades, ele não consegue lidar com isso. E usando ainda o colar, que eles ficam revezando para não guardar e ele desaparecer, então eles ficam sendo influenciados por aquela magia negativa do Voldemort. Numa dessas o Rony perde os estribeiras e vai embora. Nosso trio virou uma dupla poderosa. Bom,
Acontece um Natal, Harry e Hermione, eles simplesmente decidem ir lá na rua da casa do Harry, onde Gryffindor também morou, para ver se eles têm alguma pista sobre a espada para destruir o colar, já que eles não sabem como destruir o colar. Eu imagino que com essa espada elas vão conseguir a espada de Gryffindor. Lá eles encontram com Batilda. Quem lembra Batilda do livro 5? É aquela simplesmente maga que foi mandada por Dumbledore para proteger o Harry, e ela ajuda ele contra os dementadores ali com Duda. Tem que ver o livro para poder lembrar, então assistir o vídeo aqui, né? Bom, Harry Potter, então, é atacado por Nagini. Batilda já estava morta, estava no corpo dela. Nagini ataca Harry Potter, ele desmaia, não sabe o que aconteceu, mas foi salva por Hermione. Mas na luta de Hermione contra Nagini, ela acaba lançando um feitiço que acerta a varinha do Harry, e a varinha dele foi quebrada. Logo agora, o bicho vai enfrentar o vilão final e não tem a varinha dele. Eita bagaceiro. Eles foram para uma floresta muito fria. Hermione levou eles num lugar onde eles passaram o final de semana com os pais. Ela é muito gelada, eles ficam naquela peleja lá, sem comida, passando frio, passando necessidade e ainda tentando buscar um meio de conseguir a espada. Harry lembra que quando ele estava no castelo, a espada aparecia para ele quando foi necessário, igual aconteceu lá na Câmara Secreta. Desse livro aqui mesmo, mas eu tô ficando bom. Bom, só que agora ele vê um patrono parecendo um servo andando pela floresta. Ele segue esse patrono, e esse patrono parou em cima de um lago congelado. Ele olha, a espada tá lá no fundo. Ele olha, a espada apareceu para mim, mas o patrono que guiou. Então ele fica na dúvida se é válido ou não. Cava um buraco no gelo e entra no fundo do lago. Só que na hora que ele pega a espada, ele tava com o cordão. O bicho é inteligente pra caramba, né? Foi sozinho, não falou com a Hermione, foi nadar com o colar, e o colar então fez com que as algas que estavam lá prendessem o pé dele, e ele fica se afogando. Pra sorte dele, o Rony volta, muda de ideia e resolve tirar ele de dentro do lago para que eles possam simplesmente pegar essa espada de uma vez por todas. Bom, com a espada, ele simplesmente consegue quebrar. O Rony usa a espada para quebrar o colar que está preso com eles lá. Eles voltam para casa, fazem toda aquela emoção lá com a Hermione, ficam felizes por tudo que aconteceu, por Rony ter voltado, e a terceira Horcrux então é destruída. Faltam 3. Lembra que o Dumbledore falou pro Harry que era só 6, né? Bom, o Rony conta então que o Desiluminador, ele não serve para chupar a luz, para sugar a luz. Todo mundo que fala o seu nome, porque ele é o possuidor do Desiluminador, fala o nome Rony, ele escuta toda a conversa. Então, através disso, ele conseguiu saber onde eles estavam. Olha o que acontece. Sabe por que o nome Voldemort não pode ser pronunciado? Porque existe um feitiço nesse nome, que todo mundo que pronuncia o nome dele, ele escuta a conversa que está acontecendo. Então, por isso que apenas Dumbledore, que era forte o suficiente para enfrentá-lo, pronunciava o nome dele, e o Harry, que era idiota o suficiente para fazer isso. Assim como o Snape já havia falado para ele. E todo mundo diz aquele que não deve ser nomeado, e agora nós sabemos por quê. No último livro explicou porque ele não deve ser nomeado. Você sabia dessa? Deixa um joinha se você sabia. Xenofilho é o pai da Luna, e Hermione entende que ele tinha aquele colar, e ela está lendo aquele livro, ela quer saber o que significa e resolve ir na casa dele. Quando eles vão na casa dele, vai contar para ele sobre as relíquias da morte, que dá nome ao livro. Existia um lago onde muitas pessoas morriam afogadas ali, e um dia 3 magos passaram e fizeram uma ponte por cima do lago. A morte, então, muito sarcástica, resolveu presenteá-los com 3 presentes, porque eles fizeram com que as pessoas não morressem mais. O primeiro, então, decidiu ter o poder de todos os poderes. Ele queria a varinha mais poderosa, e a morte deu essa varinha para ele. O segundo, ele queria uma pedra que pudesse resistir à morte. Perdão, ele queria um item que pudesse resistir à morte. E a varinha, a morte, deu a pedra da imortalidade para ele. A pedra da ressurreição, para poder ressuscitar os mortos. E o terceiro pediu para esconder-se da morte, ele lhe deu a capa da invisibilidade. O Harry, então, acredita que com esses 3 itens ele pode lutar de igual para igual com Voldemort. Ele fica naquela disputa com Hermione para saber se ele busca as relíquias da morte ou se ele busca as Horcruxes. E eles optam, então, por buscar as Horcruxes. Mas no meio dessa conversa com o pai da Luna, o Harry olhando no teto, é uma cena bem bonita, olhando no teto da Luna, com os amigos desenhados ali, o pai da Luna os traiu, chamando os comensais da morte, porque a Luna foi pega em cárcere, e justamente para libertá-la ele tem que entregar o Harry. Mas aí o Harry é muito esperto, ele se parar também embora. Não dá nada. Mas aí os comensais já tinham invadido lá, e o pai da Luna, Xenofilho, é levado para Azkaban. Harry Potter então está na floresta com seus amigos, e eles são descobertos por Lobo, que é um dos comensais. Eles os capturam e levam eles para a casa dos Malfoy. O Hermione, muito inteligente, muito sagaz, desfigura a cara do Harry para que ninguém descubra quem ele é. Quando ele chega na casa dos Malfoy, é pedido pro Draco, o Lúcio pede pro Draco identificar se aquele de fato é o Harry, já que ele ficou tanto tempo com ele, tem a marcazinha na testa ali, mas ninguém consegue determinar se é ele mesmo. O Draco vê, sabe que é e fala, eu não tenho certeza, é melhor levar eles presos por enquanto. O Draco tá vendo que as coisas que o Voldemort estão fazendo não é tão boa assim. Não quer dizer que o Draco virou bonzinho, ele simplesmente deixou essa passar.
Rony, Harry é mandado para a prisão, mas a Hermione fica com a Bellatrix porque ela quer saber onde que eles conseguiram a espada de Gryffindor que está com eles, porque ela tem um tesouro guardado lá em Gringotts, na família Lestrange, e ela quer saber se alguém pegou esse tesouro, como é que ela entrou ali. Então a Hermione é torturada. A gente só escuta aqui os momentos, no meio das conversas ali na prisão, dos gritos da Hermione. Na prisão, Rony e Harry encontram várias pessoas lá, inclusive Luna e o Olivaras, justamente, que fez a varinha, e ali Grampo, um outro elfo que eu já vou contar sobre ele, que se faz muito importante na história. O Rony, o Harry, então, pede ajuda e o Dobby aparece. Ele não sabe como que o Dobby foi parar lá, mas não interessa até o momento na trama, mas pra mim, sou curioso, quero saber, já conto pra vocês. Quem que enviou o Dobby lá? Simplesmente o Dobby aparata lá, eles fazem uma zoada e Pedro Gril, nosso rabicho, foi enviado lá para poder pegar o Harry. Nessa confusão ali, eles conseguem estuporar o Pedro Gril. Pedro Gril, ele tenta matar o Harry, mas ele simplesmente ele se segura, ele hesita. Por que ele hesita? Porque lá no livro 3, no livro 3, quando ele vai ser morto, o Harry que não permite que ele seja morto. Ele derrota o Snape para não matar o Pedro. Ele fala assim, vai ter coragem de me matar, sendo que eu te salvei. Aí ele hesita. Na hora que ele hesita, a mão que o Voldemort deu para ele de prata estrangula ele e ele morre. Eita, foi uma morte bem feia. Bom, enfim, todos fogem dali, atacam todos os Malfoy, a briga é boa, mas na hora da fuga, o Harry pega a varinha do Draco, ele desarma o Draco, toma a varinha dele, ele desarma a Bellatrix, pega a varinha dela, o Dobby foge e a Bellatrix fica com a varinha da Hermione. Na fuga, a Bellatrix envia uma faca e acerta as costas do Dobby. Cara, eles aparatam pra casa no chalé do Gui, no meio da praia, aquela cena bonita que você viu no filme, né? E o Harry Potter fica sem graça, fala pra Flair, poxa, vocês estão de lua de mel, a gente já tá atrapalhando você aqui. Ela fala, não, de jeito nenhum, o que você fez pela minha irmã no livro 4 não tem preço, eu tenho uma dívida impagável com você. Quem lembra que o Harry Potter fez no livro 4? Se não, tem vídeo aqui no canal sobre o que o Harry Potter fez com a irmã da Flair. Bom, eles fazem um funeral pro Dobby, na lápide ele escreve aqui, jaz um elfo livre, bem bonito. O Grampo fica emocionado com o que ele fez pelos elfos, porque os magos não têm assim, compaixão pelos elfos nem pelos doentes, mas o Harry Potter tem. Ele foi bem bacana. E o Harry Potter, então, entende ali nessas conversas com Olivaras que o Voldemort está atrás da varinha das varinhas para lutar contra ele. Ele fala pro Grampo, então, que ele precisa lá em Gringotts pegar o item que a Lestrange está escondendo lá, que ele não sabe o que é, mas ele acredita que seja um Horcrux, algo mais valioso que a espada, só pode ser isso. E o elfo aceita, somente, o elfo não, o doente. Elfos são os domésticos. O doente, ele aceita só se o Harry der a espada para ele. Acontece uma treta aqui, porque por causa disso, não tem como explicar muito, mas simplesmente é isso que acontece. Lupin aparece para fazer uma visita para ele, dizendo que o seu filho nasceu e todos ficam muito felizes, bebem a noite inteira para comemorar. O Harry Potter vai ser o padrinho, e o Lupin fala assim, nossa, eu escolhi um padrinho igual o Thiago escolheu o Sirius, um padrinho meio bagunçado. É muito engraçado essa cena. E eles passam várias semanas planejando essa invasão. Grampo, então, ele se disfarça junto do Harry na capa, disfarça assim, se esconde, né, com a capa da invisibilidade. O Rony e a Hermione estão com a poção Polissuco e a Hermione, então, vestida de Bellatrix. Quando eles vão invadir, é claro que os duendes vão perceber que os duendes são magos mais poderosos que os humanos, pelo menos magias naturais. Eles percebem mais o Harry, os impérios nos duendes, os duendes não conseguem perceber. Quando eles entram, toda a magia lá é desfeita e eles passam por um dragão gigantesco que está protegendo o cofre dos Lestrange, mas não tem problema porque o Grampo ele consegue ter a magia para controlar o dragão. Quando eles entram uma sala cheia de tesouros, eles precisam encontrar qual é o tesouro e o Harry encontra a taça que é a Horcrux. Com a ponta da espada ele consegue pegar. Ao pegar, o Grampo pega a espada, desaparece, é ativado a magia que todos os itens são multiplicados e cada item multiplicado que você troca te queima. Então eles saem de lá todos machucados, mas conseguem pegar a quarta Horcrux. Quando eles vão tentar fugir, o dragão que está lá dentro, ele está pronto para atacar. Só que se você lembra bem do livro 4, a Flair, no primeiro dragão, o Krum, o Harry, a Flair e o Cedrico, eles usam magias diferentes para derrotar aqueles dragões. Aí lembra que eu falei no livro 4 lá, que no ano anterior era Dementadores, se fosse Dementadores, o Harry estava craque? Então, aqui são dragões, o Harry está craque. Ele usa a magia que a Flair usou para domar o dragão, para usar o dragão aqui, ó, que bacana. No filme você vê simplesmente o Harry subindo lá e indo embora, né? Aqui você sabe por que aconteceu isso. Então eles vão embora montado nesse dragão. O Voldemort, então, descobre, porque saiu notícia em todos os jornais, em todos os lugares, que o Harry fugiu de Gringotts. Então ele entende que está caçando as Horcrux. No filme ficou parecendo que cada Horcrux que ele destruía, que Voldemort sofria, mas isso não acontece. Voldemort não sabe o que está acontecendo, porque a alma dele é dividida, mas não sabe o que está acontecendo. Simplesmente ele descobre que o Harry está destruindo as Horcrux, ele percebe pela oclumência que eles têm, dado a sua magia que falhou,
E o Harry, então, ele entende que o Voldemort errou em confiar no Draco e na Bella, mas ele confia no Snape, porque o Snape protege bem o Horcrux está em Hogwarts. Olha, ele dedurou a quinta Horcrux, simples. Fácil demais. Então a gente precisa voltar para Hogwarts. Eles aparatam para os 3 vassouras. Lá eles conhecem Abe Ford, que é justamente o que salva eles dos comensais, que é o irmão do Dumbledore. E aí ele conta de novo a história do Dumbledore com o Grindelwald, toda aquela história com a Arielle, para que a gente conhece um pouco mais de detalhes. Essa história foi contada 3 vezes por Rick Skeeter, que é totalmente mentirosa, por Abe Ford, e o último que eu vou contar no final, onde eu vou dar as premissas verdadeiras para não enrolar muito. Neville encontra com eles por uma passagem nova que não tem no mapa dos Marotos, que foi criada para essa guerra. Ele está totalmente machucado porque a escola tem o diretor Snape e ele tem 2 comensais da morte ensinando justamente inverdades. Ele deturpa as verdades para parecer que Voldemort é o correto. Essa associação da escola ensinando coisas que são interessantes para o nicho político, eu já vi em algum lugar. Mas nós estamos aqui para debater esse tipo de assunto. Vamos contar a história de Harry Potter. Quando eles chegam lá, toda a armada do Dumbledore está lá e o Neville manda chamar também a Ordem da Fênix. Monta-se um exército ali rapidamente, justamente para defender o Harry do que ele precisa fazer. Ele fala assim, olha, eu preciso fazer, eu não posso contar e eu não sei o que é. É muito engraçado. Aí a aluna fala assim, você está procurando um item, deve ser o colar da Ravenclaw, ou a tiara. Aí todo o Harry, quê? Você não é doida? Mas era! A aluna é muito engraçada. Bom, eles vão até, o Harry está indo até a sala comunal do Corvinal para poder ver se esse colar, esse tiara aí que está desaparecendo há milhares de anos aí, de fato é o item que ele está procurando. No meio do caminho, a Minerva está sendo atacada por um comensal, que é esse outro professor, estão discutindo ali, e o Harry já não tem muita estribeira, muita paciência, ataca o comensal, e a Minerva justamente vê que o Harry tá ali, fica muito feliz, o Flitwick ajuda ela, e o Snape aparece, por que você tá atacando meus comensal aqui? Comensal, caramba! Minerva, Flitwick, duela contra o Snape. Você viu como o Snape é poderoso, né? No filme ali ficou a cena muito bacana, porque o Snape, ele de fato, a gente já sabe que ele é bonzinho, né? Pelo filme, mas aqui a gente ainda não tinha essa percepção, mas no filme ali, o Snape, ele, antes de aparatar, ele consegue tirar as varinhas dos 2 magos e ir embora. Dos 2 comensais da morte. Aqui não, aqui os comensais foram derrotados, eles pegam a varinha deles e o Snape só vaza. Mas no filme ficou bacana, ficou uma alteração do livro, mas ficou bem legal na cena. Bom, então é interessante essa percepção que quando o Harry chega num ambiente, todo mundo já se prepara para a guerra. Ele chega mudando o ambiente, aquela pessoa que quando ele chega, todo o ano letivo acabou, ele simplesmente se prepara para a guerra chegou. Bom, ele trouxe a guerra para a escola, mas ele chega mudando o espírito do lugar. Todo mundo já fica revoltoso e não quer mais aquela situação. Achei bem legal. Voldemort aparece, lançar um feitiço para todo mundo escutar o que ele está dizendo, e ele diz que dá 30 minutos para a escola entregar Harry Potter, porque a escola é um lugar muito querido para ele, ele gosta muito daquele lugar, é o único lugar do mundo que ele gosta, e ele não quer destruir a escola, mas se não entregar Harry, ele não vai ter outra opção. Então a Ordem da Fênix começa a proteger o castelo com aquelas magias lá bem bacanas, que fica bacana. O Harry Potter, então, pede pro Nick, sem cabeça, sobre essa história do colar, e ele fala assim, de colar não sei não, mas você pode conversar com a fantasma da Sonserina, e a fantasma já é filha da Ravenclaw, e ele simplesmente escondeu o colar, sim, a tiara, gente, o colar já foi destruído, ele escondeu a tiara porque ela roubou da mãe dela. Rony e Hermione estão desaparecidos, porque eles foram lá na câmara secreta buscar o basilisco, porque o primeiro Horcrux foi destruída pela presa do basilisco, e eles acreditam que pode fazer a mesma coisa, e de fato tá certo. Então a Hermione destrói a taça com a presa do basilisco. Então a quarta Horcrux foi embora. Olha, então você achou a tiara, e a sexta é justamente a Nagini, e acabou. É isso aí. Será? Vamos ver? Tonks e Lupin estão lutando. Harry Potter fica bem chateado com isso, porque eles têm um filho para criança, não deveriam estar na guerra, mas até parece, né? Claro que eles vão para a guerra. Ele pergunta cadê o bebê? O bebê está com a avó materna da Tonks. Beleza, então vamos embora. Eles então, o Harry descobre que a tiara está na sala precisa. Ele, Hermione e Rony vão para a sala precisa, só que o trio do mal, Draco, o Goyle, esqueci o nome, do Crabbe, vão atrás dele para poder pegar, impedir o Harry de fazer isso. Bom, ali na briga toda, o Crabbe ele lança uma magia chamada Fogo Maldito. É um feitiço extremamente poderoso, tão poderoso que ela chega a destruir toda a sala e consumir a ele próprio, porque ele não tem controle disso. Na fuga, o Harry conjura umas vassouras ali, ou simplesmente Axe, umas vassouras que está perdida lá. Vai o Harry, a Hermione e o Rony fugindo, ele fala assim, não posso deixar o Draco morrer aqui. E de fato, ele não devia ter deixado. A gente vai ver agora. Ele salva o Draco e o Goyle, porque o Crabbe faleceu ali. E a quinta Horcrux foi destruída com fogo maldito, justamente porque toda a sala foi destruída, tudo que tinha lá dentro. E o Harry está com os restos da tiara. Inclusive tem uma frase escrita na tiara que ela aparece 3 vezes no livro, que eu vou deixar no short para vocês meditarem sobre essa frase que está nessa tiara. Bom,
Falta só Nagini. E agora? O Harry precisa destruí-la. Onde é que ela tá? Ele usa ali sua oclumência ali, sua cicatriz, e sabe que ela tá lá na árvore do Salgueiro Lutador, onde ficava a casa do Lupin. Então ele quer ir para lá. Ele simplesmente, no meio do caminho, vê que Tonks, Lupin e o Fred faleceram. Todo mundo entra em prantos, ele fica desesperado porque os seus amigos do peito faleceram por uma causa que ele se sente culpado ou porque se sente fraco. Mas acontece e ele tem que seguir o barco. Vamos chorar as lágrimas depois, porque agora nós temos uma guerra. Os comensais, então, enquanto estão indo, atacam o Draco e o Rony fala assim, mas de novo tu aí precisando de ajuda, derrota os comensais, dá um socão na barriga dele. Essa aqui precisa saber quando sou seu amigo. Salvou ele pela segunda vez. Foi até engraçado depois de uma cena que foi triste dos amigos morrendo. Bom, na saída do castelo tem 100 dementadores. Harry, Hermione e Rony não dão conta dos 100 dementadores sozinhos, mas aparece Luna e mais 2 lá, e os 6 fazem 6 patronos e conseguem tirar os 100 dementadores. O bicho tá muito poderoso, velho. Tá, poxa, só derrotaram 100 dementadores. Bom, chega no Salgueiro, o Rony fala assim, cadê bichinho? Bichinho podia vir aqui derrotar esse Salgueiro. Hermione, pelo amor de Deus, nós já estamos no 7º ano, você não sabe derrotar um Salgueiro desse. A Hermione também dando as tiradas, né? E eles chegam lá, quando eles estão lá, o Voldemort está conversando com o Snape. Essa conversa é bem interessante, porque ele vai falar para o Snape que a varinha das varinhas não está dando poder extra para ele. Ele está usando como se estivesse usando qualquer uma outra varinha, não faz efeito algum. E ele explica, o Voldemort explica que por Snape ter matado o Dumbledore, Snape é o dono da varinha, por isso Snape tem que morrer. E ele pede para Nagini matar o Snape. Nagini o morde, enquanto ele está envenenado, morrendo, ele aparata. Harry então vai lá conversar com o Snape está babando lá por causa do veneno, mas ele tira as memórias dele e entrega para o Harry Potter. Aquela cena dizendo que ele tem os olhos da mãe ficou muito bonito, mas no livro não tem, mas ficou bonito no filme. Bom, Voldemort então está na floresta e ele faz aquela magia de novo lá de comunicação e fala, olha, eu vou dar 1 hora para o Harry Potter aparecer aqui. Se ele não aparecer, agora eu estou com poder máximo para os outros jogos, vou explodir o castelo inteiro à distância. Eita, bicho, tá nervoso. Harry Potter então volta para o castelo, vão se reagrupar e vai na penseira. Essa parte da penseira é bem legal. Eu queria ter um designer aqui para estar aparecendo o Snape, mas acho que falta o cabelo. Ele então vê na penseira ali Snape e Lilian quando criança, conta a história deles, é bem elegante, bem bonitinha, e conta simplesmente como que a Lilian era trouxa, né, como que ela foi chamada para ir para a escola, e como é que eles eram bonitinhos ali, né, como é que eles vão crescendo, como é que eles vão lá, cada um para sua escola, um para Grifinória e outro para Sonserina, mas mostra justamente que o Snape amava ela, desde cedo ele amava, e ela acabou ficando com o Thiago, assim como eu já citei em outros livros, para a gente ganhar tempo aqui. O Snape, como comensal da morte, descobre a profecia pela Sibila, igual eu já citei no livro 5 para vocês, e foi esse o motivo pelo qual o Snape abandonou o lado do Voldemort e foi para Dumbledore. Quando ele chega, Dumbledore fala assim, sim, que mensagem que você está trazendo aí? Ele, não estou trazendo mensagem, estou trazendo eu. Ele fala da profecia e fala, eu não quero que Lilian morra, por isso eu vim ficar do seu lado para protegê-la. O amor que ele tinha por Lilian era muito maior do que a missão do Voldemort, muito maior pelo compromisso que tinha o Voldemort, então ele decide simplesmente ficar do lado bonzinho. Só que de fato, o que a profecia tinha para fazer aconteceu, o Snape fica muito destruído por ver que a Lilian morreu, mas ele se compromete a proteger o Harry por toda a vida. Olha que bacana, a gente vê ele protegendo ali, fazendo a missão com o Draco ali no livro 6, né, fazendo ali seu voto ali perpétuo, mas a gente viu que ele já tinha um voto de amor com o Harry, que era muito maior do que o voto perpétuo. Bem bonita essa cena, então a gente descobriu que de fato o Snape é uma pessoa boa, aquele patrono servo que mostrou onde estava a espada, aquela espada foi enviada pelo Snape, e muitas coisas que aconteceram aqui de benévolo pro Harry, e foi justamente o Snape que fez. Mas aí teve um dementador ia matar o Jorge, e o Snape foi esquivar a magia, e para o Jorge não morrer, ele só acertou ele. Então quem arrancou a orelha do Jorge foi o Snape. Ah, agora você já tá sabendo, agora você pode contar para seus amigos que você sabe algo que não tem nos filmes. Bom, o Harry então, o Snape então conta através dessa memória que aquela mão machucada do Dumbledore, que não tem na capa aqui, não aconteceu porque o Snape ajudou a destruir o anel. Dentro do anel estava, de fato, a Pedra da Ressurreição. Aconteceu porque o Dumbledore tentou usar a Pedra da Ressurreição para trazer pessoas mortas de volta à vida. E isso comprometeu a sua vida. Ele ia morrer. E o Snape salvou a vida do Dumbledore, e a vida do Dumbledore estava sendo adiada pelas poções do Snape. Então o Dumbledore ia morrer de qualquer jeito. Ele já estava enfraquecido de qualquer jeito. Então aquela luta lá no centro de observação lá, astronômico, não teria acontecido porque o Dumbledore já estava fraco. Não foi uma falha dele, uma falha de caráter dele por ele querer poder, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando a gente derrotar a penúltima Horcrux. Bom, aconteceu simplesmente que
faleceu. Harry Potter entende, através dessa conversa, que ele é a sétima Horcrux, que não eram 6, que ele era um Horcrux, e que ele tem que morrer. E Voldemort só pode morrer se todos os Horcruxes morrerem, e ele tem que morrer. Então ele se entrega, ele vai para a Floresta Invisível, no meio do caminho ele para falar com o Neville, fala, Neville, sua missão é matar a Nagini. Você vai matar a Nagini e eu vou derrotar o Voldemort. E ele se encobre de novo, vê a Gina, sente amor por ela, mas ele vai morrer e não pode deixar ela carente de novo. Lembra do que eu falei da heurística. Então ele vai se entregar. Quando ele chega na floresta, ele vê que o local é o mesmo lugar que o Aragog estava vivo. Quem lembra do Aragog, hein? Eita, eu já estou mostrando todos os livros, né? Muitas referências dos livros anteriores ela cita aqui. No lugar onde Aragog estava, Aragog foi citado no livro 2 e morto no livro 5. Bom, quando ele chega lá, Hagrid está aprisionado e todos os tenentes dos comissais estão lá. Ele está meio escondido para ver o que acontece, mas na hora que ele se mostra, o Voldemort não pensa duas vezes. Sabe aquela história de esperar o Poirot se transformar, esperar o inimigo mostrar seu poder? Não, ele já vira mano Avada Kedavra. Cara, é tão poderoso que ambos caem no chão, inclusive o Voldemort. Já é a segunda vara que o Harry leva e sai vivo. Bom, ele vem em partes, porque quando ele estava indo para o caminho da morte, ele entendeu para que servia o pomo. E lá dentro do pomo tinha a pedra da ressurreição que foi dada para ele. Ele pensa na pedra e no filme parece que ele joga a pedra fora. Aqui ele fez uso da pedra e escorregou a pedra pela mão. Ele simplesmente usou e largou. Não tem problema, a gente vai explicar sobre isso daqui a pouco. Mas agora que ele foi afetado pela Avada Kedavra, ele simplesmente acorda num terminal branco, muito iluminado, muito bonito. Ele começa a observar para os lados, tem um bebê todo deformado, destruído. Quando ele vai tentar ajudar, o Dumbledore aparece e fala para ele, olha, você não pode ajudar. Esse daí ninguém pode ajudar mais. Estava se referindo ao Voldemort. Dumbledore, então, explica algumas coisas para ele, tira boa parte das dúvidas que a gente tem, boa parte, não explica tudo, mas ele vai explicar então que Harry não está morto ainda, que como ele usou a pedra, ele tem a decisão de voltar à vida ou simplesmente de ir para a próxima etapa da história dele. Mas ele entende que ele, como ser o sexto Horcrux, foi destruído, porque de fato ele foi morto, ele está morto ali, então a sexta Horcrux foi destruída, e se matar na Nagini, então agora Voldemort pode ser morto. Pode ser morto, não quer dizer que ele vai ser morto. Bom, Dumbledore então explica para ele que ele foi atrás das relíquias da morte, Dumbledore juntou as três, porque ele queria ter a vida eterna. E como a busca dele foi uma busca egoísta, ele não conseguiu controlar a morte e por causa disso ele foi morto. É engraçado porque as Relíquias da Morte falam exatamente sobre isso. Cada um deles queria enganar a morte e morreu. Só que o Harry, ele nunca quis enganar a morte, ele quis ajudar as outras pessoas e não tinha medo da morte, por isso que ele se entregou na morte. Então Dumbledore vai dizer que ele é de fato o senhor da morte, porque ele decidiu a hora que ele queria morrer ou não. Então ele pode controlar as três Relíquias da Morte. Cara, essa parte ficou bem legal. Bom, vai contar então que a fraqueza do Dumbledore é o poder. É justamente isso que levou à ruína dele e do Grindelwald, por isso que a irmã dele morreu, mas foi a morte da irmã dele junto da mãe lá, após que ela matou a mãe, que fez com que ele voltasse. Mas vai contar justamente essa história ali no ponto de vista correto, que é do protagonista da história, do próprio Dumbledore. Bom, Harry Potter então decide que ele quer voltar a se enfrentar. Quando ele volta, ele tá caído no chão, o Val também, e o Val fala assim, vai lá, Narcisa, verifica se ele tá morto. O Voldemort aqui, meu amigo, se eu tivesse, eu vou te falar um negócio, o maior pistoleiro do mundo tem uma faquinha no bolso. Então o melhor varinheiro teria uma faquinha no bolso, chega igual Davi, já chega já metendo a pedrada de degola. Manda Narcisa chega assim, ei parceiro, meu filho tá vivo? Ele fala, tá sim, tá lá no castelo. Olha, se ele não tivesse salvo o menino lá contra o fogo maldito. Tá sim, tá lá no castelo. Narciso, olha, ele tá morto, chefão. Pode liberar. Manda o Hagrid levar ele, que ele vai exibir o corpo no castelo para acabar com a guerra. Quando ele chega para exibir o corpo, Minerva é a primeira a chorar, todo mundo grita, a guerra acabou. Só que Neville não aceita. Neville chega assim, o Harry Potter foi só um Marte, nós vamos lutar e nós vamos vencer. E aí a guerra começa, o Harry Potter desaparece e alguns comensais mais fracos fogem e os comensais tenentezão brabo ficam lá pra luta. Todos os comensais são mortos. Bellatrix é morto por Molly, onde ela tenta acertar a Gina, mas a Molly não tá nem aí, ela quer descer o cacete. O Val manda matar a Nagini, matar o Neville, justamente porque agora que o Harry tá morto, não tem mais preocupação com as Horcruxes, né? Ou pelo menos não precisa ter tanto. Manda a Nagini atacar. Só que o Chapéu vem lá da sala do Dumbledore, traz a espada do Gryffindor, ele arranca a cabeça da Nagini viva e a sétima Horcrux está morta. Agora sim é só a parte principal. Harry Potter aparece no meio do duelo de Voldemort, Minerva, Slughorn e Kingsley, 3 grandes professores contra um só. Você vê como Dumbledore é forte, né? Ele brincou com o Voldemort de magia. Aqui Voldemort brinca com 3 grandes professores. Olha que a Minerva é uma grande professora. Bom, duelo final dos poderosos. Narcisa dá aquela fugida ali com o Draco, enquanto o Voldemort vai lutar contra o Harry Potter. É a última batalha.
Nesse conflito de ideias e de conversa, Voldemort quer mostrar que ele é mais poderoso porque ele tem a varinha das varinhas. Só que o Harry Potter explica que ele é o detentor da varinha, porque ele matou o Snape, e aí foi uma morte inteligente do Snape, porque assim, até então eu achei que a morte do Snape não tinha sentido, mas a morte do Snape ele fez todo sentido porque fez com que o Voldemort acreditasse que ele era o detentor da varinha das varinhas. E ele vai explicar que quem desarmou o Dumbledore foi o Draco, e quem desarmou o Draco foi o Harry, então a varinha obedece ao Harry. O Voldemort não acredita, lança a Avada Kedavra e o Harry inocente vai lançar o Expelliarmus. O Harry não aprendeu. Mas como ele é detentor da varinha, o feitiço voltou pro Voldemort e ele se matou. A terceira Avada Kedavra que o bicho leve não morre. Se é um feitiço indefensável, pelo menos pro Harry não é. Pelo menos do Val pro Harry não é. Acabou a guerra, Voldemort morreu, o Harry tá vivo, com alguns que sobreviveram, e agora ele tem a varinha das varinhas. Ele chama seus amigos para contar sobre o Snape, para contar sobre a história ali na sala do Dumbledore. Ele usa a varinha das varinhas para corrigir, consertar a sua própria varinha. No filme ele quebra a varinha, não tem nada a ver aquilo lá, porque é um item da morte, mas ele decide que ele não quer. A pedra ele jogou fora, ele conversa com um dos quadros do Dumbledore, e o Dumbledore fala, a decisão é sua, eu dei pra você, fala o que você quiser. Vai ficar com a capa do pai, mas ele pega a varinha das varinhas e devolve pro túmulo do Dumbledore, onde tem uma lápide bacana, escrito com a frase de um versículo bíblico que eu só vou falar para vocês no short. Vai ficar de fofoca aqui, você vai ter que assistir o short para saber qual a frase que está no túmulo do Dumbledore, que é um versículo bíblico, alguns sinais sutis da Bíblia que ela colocou aqui no livro. Bom, 19 anos depois, que foi aquele pós-fácil que eu falei para vocês que tem aqui, tá na estação de King's Cross, as famílias, Harry, Hermione, Rony e do Draco. E eles estão ali no conversar. Acontecem muitas coisas legais aqui. O Rony veio dirigindo o carro, que ele tirou a carteira, muito engraçado. Acontecem essas coisas bem engraçadas aqui que o tempo não me permite contar, mas é bem inusitado. Mas o que acontece interessante é que o filho, um dos filhos do Harry, dos 3 filhos, está indo para a aula, o nome dele é Alvo Severo Potter, e ele não quer ir para casa Sonserina. Esse pensamento é bem interessante, porque o Harry, quando ele chegou, ele falou assim, eu quero ir para a Grifinória, enquanto o filho dele não quer ir para Sonserina. É engraçado você saber o que você quer contra aquilo que você não quer, porque nesse outro livro aqui, o filho do Harry vai para Sonserina. Mas aí, para você saber o que acontece aqui, você vai ter que ver o outro vídeo. Se esse livro aqui é o 8º livro do Harry Potter, se ele não é, se ele é filler, se ele é canônico, eu só vou contar no vídeo dele. Por enquanto, o que eu tenho a dizer para vocês é que foi um prazer contar a história do Harry Potter para vocês. Acaba aqui a septologia, se é que eu posso usar essa neologia, do Harry Potter, que acaba a nossa história. E se você quiser ver o que acontece nesse livro, eu vou contar para vocês e te espero lá. Muito obrigado por mais essa leitura e até mais, Harry Potter.